Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Santa Emília Honda. Essa combina com você. Suco Life. Laranja da Fazenda. Borsar Imóveis. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje. A gente aqui todas as quartas-feiras cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. E o Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos do mundo. E uma das complicações mais comuns da diabetes é a perda da visão, que muitas pessoas não acreditam que isso possa vir a acontecer. E a gente conversa hoje com o oftalmologista, Dr. Hélio Primiano. Dr. Hélio, seja muito bem-vindo aqui no Conexão Saúde. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Obrigado. O Dr. Hélio é oftalmologista, ele é responsável pelo Instituto da Visão, aqui da cidade de Araraquara, e professor da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Sim. Então nós temos aqui um estudioso. Obrigado, sim. Que coisa boa. Doutor Hélio, conta pra gente dessa relação entre a visão e a diabetes. Como que é isso? Bom, para se ter uma noção, a diabetes é uma doença sistêmica. Na verdade, ela comete vários órgãos, dentre eles a visão. Hoje a gente talvez vai falar um pouquinho mais da visão, que é a minha área, mas no Brasil a gente está tentando integrar. Hoje eu faço parte do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, além da Universidade de São Paulo, e a gente está tentando integrar com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, para tentar atuar principalmente na prevenção. Por quê? Porque se a gente conseguir prevenir uma doença que no começo geralmente é assintomática, a gente vai conseguir dar uma sobrevida para os pacientes com uma qualidade de vida melhor, seja na visão, seja diminuindo infarto, diminuindo problemas renais. E esse acho que acaba sendo o foco. O principal é a prevenção. Porque de fato a diabetes é fator de risco de várias patologias. E o que assusta é que ela atua também na parte oftalmológica. E por quê? Na retina, o que acontece? Na verdade, a doença, por ser sistêmica, ela vai acometer os vasos sanguíneos num primeiro momento. E os vasos, você tem vaso no coração, você tem vaso no rim, você tem vaso no olho e também vai atacar os nervos. Então, o paciente geralmente também tem neuropatia. O que é a neuropatia? Ele não sente dor, então ele não tem sintoma. Então, são essas duas coisas que são os principais efeitos deletérios e que deixam o paciente assintomático num primeiro momento, né? No olho, especificamente, as primeiras alterações, elas são detectadas de forma assintomática, são detectadas num exame de rotina. Então, quando ela passa no endócrino, muitas vezes é diagnosticado, esse endócrino direciona para os profissionais que ele acha necessário, e um deles é o oftalmologista, para que a gente faça o exame do fundo de olho. E que o fundo de olho, por que diferente de outros órgãos, né? E por que a importância do fundo de olho? Porque no fundo de olho, apenas dilatando, não precisa injetar um contraste, não precisa fazer nada muito invasivo para fazer o diagnóstico de um determinado estágio da doença. Se ela está num estágio inicial, que não abaixa a visão, ou se ela está num estágio mais avançado, mas aí já vem a baixa de visão. Então, acho que se a gente conseguir orientar esses pacientes na prevenção e fazer o acompanhamento em todas as áreas, inclusive oftalmológica, numa fase inicial, hoje já existem protocolos que são seguidos e são orientados mundialmente, não é na USP ou na Unifesp, isso é divulgado amplamente. Então, o tratamento que se faz aqui, se faz em Paris, se faz em Nova York, se faz em qualquer lugar do mundo, por ser uma doença que tem um acometimento muito grande da população mundial. Aqui no Brasil,
Acho que o maior problema aqui no Brasil é porque ela é a principal causa de cegueira irreversível. Diferente da catarata, que é reversível, ela é a principal causa de cegueira irreversível. Então, em estágios avançados, a gente briga para não perder visão. Muitas vezes não é tanto para ganhar. Mas é irreversível, porém previsível. Previsível. A gente consegue tratar. Não é algo que acontece e não tem o que fazer. Não. Teve um processo para chegar na cegueira. Geralmente o paciente que tem baixa de visão, ele passou por um período de descompensação desse diabetes por um período muito longo. Mais de 2 anos, muitas vezes, e aí que ele começa a ter esse tipo de sintoma de baixa de visão. Então, é extremamente importante quando o paciente chega no meu consultório e começa a conversar comigo e fala, olha, 30% do tratamento vou ser eu, mas 70% é você. Isso porque já existem dados mundiais, isso conversando com o pessoal da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de que 4 em cada 10, apesar de diagnosticado, no período de 1 ano ele para de fazer o tratamento. E isso por quê? Porque a doença é assintomática. Ele acredita que não tem mais, que já está ótimo. Não preciso, eu não tenho sintoma nenhum, eu vou me privar de dieta, vou me privar de muita coisa e eu não estou afim de fazer isso. Eu não sinto nada, então eu não vou fazer nada. E isso, essa disciplina que é importante para que tenha sucesso no tratamento da doença. A produção aqui do nosso programa pegou alguns dados importantes. A Federação Internacional de Diabetes estima que em 2045 o Brasil tenha 26 milhões de pessoas com diabetes. E um dado que eu achei surpreendente, doutor Hélio, é que 40% dos brasileiros entre 20 e 79 anos não sabem que tem diabetes. Olha que perigo, a gente, como é assintomático, a gente não sabe que tem, como que a gente vai tratar, como que a gente vai cuidar e cuidar da parte oftalmológica, não é? Então os exames constantes são necessários. O pilar principal é endócrino, isso é básico, porque é uma doença hormonal, né? Basicamente hormonal, mas que vai afetar o organismo como um todo. Que tem controle, não tem cura, mas tem o controle eterno, vamos dizer assim. No olho especificamente, a gente consegue, até pouco tempo, vamos dizer até uns 10 anos, 15 anos atrás, existia só um tipo de tratamento para isso. Quando chega nessa... quando é seguido protocolarmente e vê-se que há necessidade de tratamento. Então, entrando um pouquinho no tratamento, a gente tem um tratamento que é por fotocoagulação a laser, que antigamente era quase que somente ele o que a gente podia fazer, e hoje já existem drogas que a gente consegue fazer o controle, mas elas não são milagrosas. Se o paciente não tiver consciência de que ele tem que fazer a parte dele, de nada a gente vai estar enxugando o gelo. Doutor Hélio, quando que a gente percebe que tem algo errado? Quais são os sinais quando a pessoa tem diabetes ou ainda nem sabe que tem diabetes? Quais são os sinais oftalmológicos? Oftalmológicos, o principal, quando tem sintoma, é um borramento da visão, porque quando a gente tem oscilações glicêmicas, o que é isso? Quando o açúcar sobe no organismo, em determinados períodos do dia, a gente tem borramento da visão. E é até um alerta que a gente faz se o paciente está descompensado ou com açúcar muito alto, ele não ir fazer o exame oftalmológico de grau. Por quê? Porque o grau está oscilando. E a gente aguarda porque muitas vezes o grau que vai ser passado no momento que estiver descompensado não é o grau real. Então ele pode fazer um óculos errado. Então agora nós já estamos entrando numa fase que o diabetes já está dando sintoma. Então evitar fazer óculos se a glicemia estiver alta. Esse é o primeiro sintoma, começa a dar um borramento de visão, além dos sintomas tradicionais de muita sede, mas esse já é mais direcionado ao endocrinologista, urinar bastante, uma frequência muito grande de... Mas na visão, o único sinal é esse borramento. Esse seria o primeiro, de um borramento leve, porque a glicemia está oscilando. E aí existem dados laboratoriais, a gente sabe que a glicemia do paciente, hoje existe
um exame de sangue, que a gente chama, tem um termo técnico, que é a hemoglobina glicosilada, que mede o diabetes num período de 90 dias. Você sabe, se estiver dentro dos padrões de normalidade, esse paciente está bem controlado. Os riscos de evolução para problema cardíaco, para problema oftalmológico, eles são menores. Acredita-se que quanto mais alto for esse valor, maiores são os riscos de evoluir para um infarto, um derrame, uma cegueira. Então é muito importante. A gente bate um pouquinho na prevenção, muitas vezes não é nem até a minha área, mas a prevenção para que se tenha sucesso no tratamento, para que se não se evolua para cegueira. Apesar dos múltiplos tratamentos, hoje a gente tem um arsenal bom de medicamento para cuidar. Hoje, eu acho que se tiver acesso, se o paciente tiver acesso, e é uma coisa que no meu consultório privado a gente dá, mas a gente tenta buscar para a população em geral, principalmente lá a gente tenta, por estar ligado, vinculado a um grande centro como é a USP, de grande renome, e essas parcerias, a gente está tentando transmitir tudo isso para as unidades básicas de saúde. Então, acho que o trabalho principal é de prevenção, já se faz muito isso, mas a gente tem que estar sempre batendo, porque como é uma doença assintomática, o paciente às vezes releva. Então, é isso mesmo, é muito importante, por isso que é muito importante a nossa conversa de hoje. Mas agora, doutor Hélio, chegou um momento aqui no nosso programa que a gente vai lá para o nosso bloco Odontologia de Ponta. E eu pergunto para vocês aí de casa, vocês já ouviram falar sobre um tratamento chamado Sculptra? Quem vai ensinar um pouquinho e explicar sobre esse tratamento, que é bárbaro, é a doutora Flávia Munhoz. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muitas pessoas me perguntam se com ácido hialurônico ou toxina botulínica é capaz de resolver todos os problemas de envelhecimento facial. Mas na harmonização orofacial nós temos um conjunto de procedimentos muito maiores do que isso. E um dos produtos que eu gosto muito de trabalhar é o bioestimulador Sculptra. Ele é um bioestimulador à base de ácido polilático, que ele aumenta em até 400 vezes a produção de colágeno. Ou seja, para pacientes que já têm uma flacidez de pele, um amadurecimento maior de derme e que gostaria de estar melhorando essa característica, então eu acho que é um produto extremamente viável, um produto muito promissor, tá? Porque ele vai ajudar não apenas no reposicionamento desses tecidos, mas na manutenção também de pele, músculos e ossos. Então, ao invés da gente fazer um tratamento que só faça um tipo que utilize um tipo de produto, nós podemos fazer uma mescla com vários produtos, com vários tratamentos e obter um resultado muito satisfatório. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Doutora Flávia, muito obrigada. Olha, muito bom esse tratamento, mais um tratamento aí de rejuvenescimento com a doutora Flávia Munhoz. E agora a gente vai direto para a clínica também do doutor Dario Baldo Júnior, que mais uma dica de neurologia sem neuras. Fala, doutor Dario. Neurologia sem neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a neuropatia diabética. Todo mundo pergunta, né, doutor, o que é neuropatia diabética? Então vamos lá. Primeiro, a neuropatia diabética é uma das possíveis complicações do diabetes, tanto do diabetes tipo 1 como do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele que é dependente de insulina na grande maioria das vezes desde a infância. E o diabetes tipo 2, normalmente, com algumas exceções, é aquele diabetes que vem com a idade adulta, com o sobrepeso, com características até hereditárias, né? E que não é dependente de insulina em alguma parte das vezes, né? A gente sabe que com o tempo acaba ficando também dependente do tratamento com insulina para controle do diabetes. A neuropatia, então, ela é uma complicação possível. Como pode ter complicação na retina, na circulação sanguínea, no coração, no rim, né? A gente sabe de todas essas complicações.
Na neuropatia existem existe uma classificação para essa neuropatia diabética, ela pode aparecer de várias formas, mas a mais comum delas é a polineuropatia sensitivo-motora, que predomina o comprometimento nos membros inferiores, mais nos tornozelos e nos pés, onde nós temos o quê? Alteração tanto da sensibilidade como também da motricidade. E o que significa isso? A pessoa pode ter formigamento, então nos pés, os pés formigam, as mãos esporadicamente, pode adormecer, pode sentir uma sensação de queimação, principalmente na região plantar, né, que é a gente chama de planta dos pés, né, mas é a região plantar. Dor, que a gente chama de dor neuropática, que é a dor do trajeto do nervo, que geralmente é uma dor do tipo choque ou do tipo queimação e que por muitas vezes é uma dor intensa e às vezes até piora à noite, né? E o quadro motor, que é o quê? Fraqueza muscular. O nervo, uma vez comprometido, ele pode causar fraqueza do músculo, porque o músculo a sua função é dada através dos nervos, né? Tem tratamento? Tem tratamento. O tratamento ele sempre tem que ser orientado por um médico, porque muitas vezes precisa usar alguma medicação para tratar algum sintoma. Não existe nenhuma medicação até hoje sobre tratamento para neuropatia em si, mas dá para controlar sintomas, principalmente a dor. Mas o mais importante é a reabilitação com fisioterapia. Essa é a mais importante dentro do acompanhamento de uma possibilidade de uma equipe multiprofissional. Na fisioterapia, não se faz apenas exercícios, digamos assim, para andar melhor, para ganhar força, mas também para estimulação sensorial, para diminuir esses formigamentos, a dor e assim por diante. Neurologia sem neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. É isso mesmo, Dr. Dario. E agora quem tem uma dica para vocês sou eu, porque o H Saúde, que está há mais de 40 anos no mercado e oferece opções ideais para o atendimento dos seus funcionários e da sua família, sempre com a tradição e estrutura de uma das mais respeitadas instituições de saúde aqui da nossa região, que é o Centenário Hospital Carlos Fernando Malzone. E para comemorar todo esse tempo conosco, o H Saúde tem novidades. São mais 8 categorias diferentes de planos e uma central regional de atendimento em Itápolis, plano familiar, individual, empresarial. Todo o cuidado que você e sua família merecem num plano que não para de crescer. Então conheçam vocês os novos planos, ligue agora, fale com um dos especialistas do H Saúde. Vou passar o telefone para vocês, 16-3383-9333. H Saúde, seu plano, seu hospital, muito maior e melhor para você. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta aqui com essa conversa com o Dr. Hélio Primiano. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre a relação entre diabetes e a nossa visão com o oftalmologista Dr. Hélio Primiano. Mas agora a gente vai dar uma passada lá no consultório, na clínica do Dr. Victor de Almeida, pediatra, que ele tem uma super dica, uma informação importante para nós pais. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Eu sou o Dr. Victor de Almeida, pediatra. Vou falar um pouquinho sobre um assunto muito importante para essa época que nós estamos vivendo, de verão, que são as diarreias infecciosas de crianças e adultos. Claro que as crianças são bem mais fragilizadas em relação à diarreia e vômito. Normalmente a causa dessas doenças é o quê? É um vírus contraído numa creche, numa escolinha ou em contato social de uma criança para outra. A rota de transmissão seria fecal-oral, ou seja, fezes, obviamente, e todas as secreções que tem, assim como a mão, contato da mão. Então, o que acontece? O mais importante, quando seu filho pega uma diarreia, com vômitos, febre, etc., em primeiro lugar é hidratar, ou seja, a primeira coisa é você dar soro para eles. Ou seja, soro tem vários no mercado, Pedialite, Floralite, etc.
ou você pode até fazer o soro caseiro na falta de um desses. Ou seja, cada vez que a criança vomitar, você deve repor o que ela vomitou na forma de soro, dando em pequenas porções, ou seja, de colher ou numa seringa, a mesma quantidade que a criança está com a diarreia ou com o vômito, você colocar para dentro na forma de soro. Evitar temporariamente o leite e, obviamente, você deve contactar o seu pediatra para orientações maiores. Mas simplesmente essas medidas são muito importantes. Um erro bem frequente é dar água para a criança ou até o adulto que está com uma diarreia infecciosa tomar água. O que acontece? Essa água normalmente não é absorvida. Ela vai para o estômago e a pessoa vomita e não consegue se hidratar. Então, para você conseguir hidratar, você tem que ter água, açúcar, sal e alguns eletrólitos. Isso exatamente é o que tem no soro. Então, é muito importante isso. E lembrar, quando alguém está com essa infecção, ter cuidado com os outros que estão em volta. Ou seja, uma criança que está com uma doença, uma diarreia importante no ambiente familiar, ela pode passar para todo mundo da casa, obviamente, e também principalmente para as pessoas mais idosas e mais debilitadas, que muitas das vezes pegam esse tipo de doença e ficam extremamente graves. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Victor, aqui no Conexão Saúde. É uma honra tê-lo com a gente também. E a gente volta aqui com a nossa entrevista com o Dr. Hélio, que a gente conversa sobre a relação entre a diabetes e a visão. Dr. Hélio, a gente falou a gente introduziu o assunto da parte quando a gente está no comecinho, da doença, mas a retinopatia diabética, ela avança. Às vezes quem está em casa sabe que está num momento aí, do avanço já. O que essa pessoa pode fazer? Quais são os tratamentos? Quais são os sintomas depois desse pequeno sintoma que o senhor explicou para a gente no primeiro bloco? Conforme a doença vai avançando, vai acontecendo principalmente um borramento da visão. Agora ele não oscila mais, agora ele pode ser mais definitivo. Fica o tempo todo? Borramentos isolados, então a visão começa a baixar. Nessa fase que a visão começa a baixar, provavelmente esse paciente está tendo um acometimento da região central da visão e para isso existem alguns tratamentos. Geralmente são tratamentos realizados em centro cirúrgico, desde aplicações de medicação no olho, como procedimentos cirúrgicos para remoção de alterações na retina secundárias ao diabetes. Existe tratamento para isso. Num primeiro momento, a gente briga para manter aquela visão que o paciente tem, para que progressivamente a gente consiga ganhar um pouquinho de visão. Confesso que nas fases mais avançadas da doença, em que a visão já está bem deteriorada, a briga é para manutenção e uma pequena melhora. Mesmo nas fases que você já tem baixa de visão e essa baixa de visão não é tão significativa, vamos passar um pouquinho para o leigo, ainda tem baixou para uns 50% de visão, existem drogas que a gente trata com uma evolução extremamente satisfatória e que muitas vezes restabelece totalmente a visão. Não são todos que a gente consegue, mas que de uma forma é lento. Confesso que não é uma coisa que o tratamento que vai ser prontamente restabelecida a visão, mas que de uma forma progressiva a gente consegue, reforçando mais uma vez, desde que o paciente entre nessa briga com a gente. Então, eu acredito que a grande maioria entra nessa briga, porque ninguém quer perder a visão, não é, doutor? Difícil? Ou tem dificuldade de manter novos hábitos? Qual é a grande dificuldade nesse processo? Tem dois públicos. Na verdade, aquele que não tem acesso, infelizmente ainda existe esse público no Brasil, que a gente tenta diminuir o máximo, que é da saúde pública. Então, tem alguns que não têm acesso. Acesso à informação e também à estrutura. À estrutura. E tem aqueles que são negligentes, porque, como eu disse, é uma doença que não dá sintoma
pela neuropatia, por não ter dor, por não ter nada. O único sintoma é o de baixa de visão. E às vezes ele fala, estou com baixa de visão, mas agora eu estou fazendo, está meio devagar, não estou vendo muito resultado, eu vou voltar tudo. Não é incomum o paciente jogar para cima tudo isso. Desistir do tratamento? Desistir do tratamento, isso não. Não imaginava. Olha que pena. Mas na fase avançada existe a mensagem que a gente deixa é que se o paciente quiser entrar na briga, a gente tem recurso, mesmo nas fases avançadas da doença, para ajudar e tentar restabelecer o máximo possível a visão. Aquilo que sofreu muitas vezes, aquilo que já teve acometimento de fibra nervosa, isso fibra nervosa, a retina é um tecido nervoso, tudo que já tiver célula morta ainda é um desafio para a medicina, a gente restabelecer a parte que é relacionado a sistema neural. Então, eu costumo fazer analogia com aquele paciente que também é tetraplégico, que teve algum problema de segmentação neural, você não consegue colar, você não consegue restabelecer. Apesar da gente estudar bastante e existirem linhas de estudo nessa área, hoje ainda não tem nada comprovado que restabeleça as células que morreram. As células neurais da retina que morreram, a gente não consegue restabelecer, mas aquelas que estão em sofrimento, a gente consegue fazer com que ela tenha uma nova vida. Doutor Hélio, a retinopatia diabética, ela acomete os dois olhos ao mesmo tempo, um único olho. Como que é? Porque, como o senhor falou, tem gente que desiste. Pensei eu agora, então deve ser um único olho, porque para desistir da nossa visão não é tão simples assim, não é? Ela pode afetar nem sempre de forma simétrica. Então, ela pode afetar um olho de uma forma mais agressiva e um outro de uma forma menos agressiva. Isso acontece muito, um exemplo de uma discrepância maior é aquele paciente que é diabético, tem uma fase avançada e fez um procedimento cirúrgico num olho. Todo procedimento inflamatório, ele piora o grau do diabetes. Então, pode piorar se o paciente... Então, é normal. O que a gente observa é que os pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos e estão descontrolados, a gente vê que aquele olho, vamos supor que o olho direito foi operado e o olho esquerdo não. A evolução nesse olho que foi operado do diabetes pode acontecer de uma forma mais agressiva. Então, nem sempre é simétrico, mas o exame sempre vai ser feito nos dois olhos. A gente vai estadiar um olho, então existe um estadiamento, está na fase... uma fase inicial, ou está numa fase moderada, numa fase avançada, precisa de tratamento ou não precisa. Isso para um olho, diferentemente do que é para o olho, não é para o outro olho. Isso não quer dizer que você precisa de um determinado tratamento, você vai instituir isso nos dois olhos. Não. Pode ser que só um olho precise e o outro, um controle periódico seja o suficiente, ou um controle... Você direciona o tratamento e isso é isolado. O que se faz com um olho, muitas vezes, nem sempre, aliás, vai ser com o outro. Entendi. Para quem está em casa, tem diabetes, não sentiu nenhum sintoma ainda na parte da visão, qual que é a dica que o senhor passa aqui para a gente hoje? Tem só que ficar de olho, não tem uma maneira de cuidar dos nossos olhos, porque é difícil, quando a gente fala da visão, a gente percebe, eu não cuido do meu olho, o que eu posso fazer pela minha visão? Né? Como que eu posso prevenir qualquer tipo de questão nessa área? Tem alguma prevenção? Além, claro, da parte que a nossa saúde é um sistema, né? Sim, nós somos interligados, mas especificamente na área oftalmológica? Na área oftalmológica, o exame de fundo de olho, numa primeira fase, uma vez por ano, acho que é o suficiente para... Uma vez por ano. A partir do primeiro exame que você fizer com um oftalmologista, ele vai estadiar e hoje, dependendo do estágio que você se encontra, dependendo do acometimento do diabetes no fundo de olho, eu vou te falar, você vai voltar comigo agora daqui 6 meses. Você vai voltar daqui 3 meses. Depende da fase e da necessidade de tratamento. Você vai voltar mensalmente. Olha, eu vou ter que fazer um tratamento com você que eu preciso te avaliar num primeiro momento mensalmente para ver se a gente consegue espaçar mais vezes. Então, tudo isso é protocolar. Tudo isso
cabe ao médico, ao seu oftalmologista, te indicar a melhor maneira de cuidar da visão. Então. Mas num primeiro momento, acho que o paciente que vai no exame oftalmológico e está tudo normal, foi lá, o médico fez o exame de fundo de olho e falou, olha, você está bem. Uma vez por ano, cabe ele fazer uma avaliação, a não ser que ele tenha sintomas diferentes, mas o normal e a regra de segmento ambulatorial numa primeira fase assintomática seria uma vez por ano, pelo menos. A grande questão é que é assintomático, a gente não sente sintoma. Quando vai ver, talvez já está numa fase intermediária. Mas fazendo dessa forma de uma vez por ano, a gente cuida bem da nossa saúde. A gente consegue cercar bem. O paciente fazendo visual. Isso e com a parceria do médico, a gente consegue controlar para que ele tenha uma qualidade de vida e não chegue nessas fases avançadas da doença. Muito bom, a gente agradece aqui o Dr. Hélio Primiano. Muito obrigada, Dr. Hélio, por nos ajudar com este assunto. Obrigado. A gente vai para onde agora? A gente vai lá para Honda Santa Emília, que hoje a gente tem uma super dica. E quem vai falar essa dica para vocês? Vamos lá ver quem que vai falar. Dicas Santa Emília Honda. Santa Emília Honda, essa combina com você. É isso aí, pessoal, e a nossa dica Santa Emília de hoje é realmente imperdível. Para o mês de março, a Santa Emília preparou uma mega condição de ofertas para você. Civic Touring, HRV Touring, lote especial, bônus de R$10 mil, mas documentação e IPVA grátis. Corre para Santa Emília, que são um lote com quantidades limitadas, pessoal. Dicas Santa Emília Honda. Santa Emília Honda, essa combina com você. Olha lá, é isso aí, a Honda sempre com ótimas dicas aqui para vocês. E a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com o nosso bloco culinário. O que será que o chefe Chico Olive fez pra gente de bom hoje? De volta ao Conexão Saúde, a gente volta com tudo porque é o nosso grande bloco mais saboroso do dia. E quando a gente fala de sabor, a gente lembra de qual suco de laranja? Vocês já sabem, eu tenho certeza, que é o suco de laranja Life, classificado na categoria suco integral. O que quer dizer? Que não contém adição de conservante, açúcar e água. É um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Prontíssimo para beber, o Suco Life tem embalagens de 200 ml, 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros. Olha lá, todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva Life! E a gente vai direto lá para o Espaço Olive, porque hoje essa receita, olha, peguem aí a caneta, o papel, que eu tenho certeza que vocês vão querer fazer em casa. Fala, Chico Olive! Cozinha Saudável, apoio cultural, Espaço Olive Gastronomia. Deixa eu dar uma respirada. Respirando e soltando. É assim que a gente começa o Cozinha? Negatividade, entendeu? É assim que a gente começa esse Cozinha Saudável de hoje, exatamente. Chico? Na respiração? Respirando, isso. Chegando no on, no Matrix. Nossa, gente, esse quadro é demais. Sabe o que é isso? Muito cornflakes quando era pequeno. Com leite desnatado, né? Porque... já era desnatado? Já era Sua gordo. Mãe já era... Não, eu já era gordo. Sua mãe já se preocupava com a sua alimentação? E comia açúcar em cima. Que drama, não façam isso com as suas crianças, cara. Eu dei certo, não sei nem porquê. Entendeu? Dei alimentação saudável. É por isso que você tá aqui nos ensinando a comer bem, muitíssimo bem neste quadro. Hoje eu tô italiano. Mas você é europeuzinho, já te falei, né? Meio... Mas é que você tá mais na França. É? Sinto que sim, sinto que sim. Queria ganhar em euro. Tem com esse pedido ou não? Vamos começar a fechar contratos em euros. Você em casa, fique de olho que passaremos a sua empresa. Isso, põe o telefone da minha empresária. Isso aí. Chico, qual que é a nossa receita? Hoje eu vou fazer um macarrão, um penne, só que esse penne é interessantíssimo, ó, dá uma olhada, tá vendo? Ele é italiano mesmo, né? E ele é com um pouco de limão siciliano, olha aqui, que lindo que fica ele cozido. Olha!
Então eu vou fazer um salmão defumado com penne ao limone. Olha que coisa. Não precisa nem experimentar pra falar. Parabéns, Chico Olive, Tá 10 vendo? coraçõezinhos. Esse tá coisa muito boa. fácil, muito Quais fácil. são os ingredientes? Além da massa, Um salmão defumado que você salmão pode comprar. defumado. Um salmão defumado você compra em postas assim, ou ele em carpaccio. É, assim é melhor, tá? Chico, eu não vou comprar, muito caro, eu não achei. Pega uma posta de salmão, dá uma grelhada nela, rápido, fogo alto, deixa aquele defumadão. Depois você separa e usa no molho como eu vou usar isso aqui. fechou. Ou seja, dá pra fazer de Dá qualquer para jeito. todos os bolsos. Então, como eu vou usar essa pasta delicada com limão, o limão é forte, mas eu não quero nenhum outro tipo de resíduo junto com essa massa, eu só vou cortar uma cebolinha roxa, né? Por favor. Com um pouquinho de alho, colocar creme de leite. Creme de leite, anotem aí, creme de leite. Creme de leite, depois do cebola e o alho refogado. Leite para dar uma Desnatado da época do Da cornflakes. época do cornflakes. Já era Parmalat com muita soda cáustica dele assim, né? Caldinho de legume que não pode faltar, se eu precisar engrossar ou, né? Claro. E olha, a receita da semana passada. Diluir. Este caldinho de legumes E o espaguete de legumes, Ai, é muito gente, bom. Que delícia, passei mal. Mas vamos nessa. Aí eu vou usar sal, pimenta preta e 2 ervinhas aqui, na verdade 2 especiarias muito importantes para esse prato. O cardamomo, que é uma semente, Cardamomo. isso, maravilhosa, perfumada. Sente aqui, quer ver? Vamos ver. Nossa. Né? Bem perfumada, mais usada para pães e na culinária artesanal de doces, assim. Entendi. Eu na salgada eu uso bastante com creme branco. E essa bolotinha aqui, que é a famosa noz moscada, mas né, Que é deliciosa, né, Isso, gente? e Pode sempre- pôr noz em tudo. moído na hora sempre. A gente Pode vai pôr mostrar. noz moscada no arroz, feijão e bife? O feijão, não, você fez essa pergunta mesmo? Não sei se combina, mas eu poria em tudo se eu fosse... É por isso que eu não sou, né? É. Ah, então vamos pra cozinha, Vamos gente. pra Disfarça, cozinha. nem precisa cortar, Lecoque. Manda, manda. Eu acho Deixa essas também. pessoas têm que ver. Vamos finalizar este prato, Chico Nossa, e Olive? o clima pediu, né, uma massa. Pediu uma massa. Pediu uma massa. Ó, eu quero dar um toquezinho. Vou pegar um prato grande nosso pra usar como suplá. E um prato menor, ó, que você faz uma gracinha em casa pro seu marido. Ou pra Apresentação sua é mulher. tudo, Chico Poxa, Olive. gente, é um prato e um guardanapo, entendeu? Por favor. Torne a vida diferente. Não que eu faça isso em casa, porque eu não tenho tempo, mas Ah, entendeu? imagina, ele faz assim, ele que decorou toda essa mesa aqui, ó. Isso é verdade. Ficou linda essas plantas, todo isso é caprichoso. Um guardanapinho, um pratinho.
E vamos vir com o salmão. Ai, gente. Olha, eu vou mexer um pouquinho, dá pra ver aí? Olha que coisa. Chico Olive. Esse daqui... Explicou tudo certinho? Foi primeiro o quê? Deu tudo certo Eu já? fritei a cebolinha e o alho, depois separei, pus o leite, o creme de leite, engrossei, coloquei a cebola, coloquei o salmão, depois noz moscada, que você quer pôr em tudo. Noz que eu coloco em tudo. E depois o Macarrão. cardamomo também, um pouquinho de cardamomo. Macarrão, finalizei, ele tava bem líquido, agora olha, ele incorporou tudo aqui, né? E tá bem perfumado, então eu vou pôr como que a gente faz dieta no centro do prato. perto de Chico Olive, com esses restaurantes. Num restaurante, você além de cozinhar, você tem que montar bonitinho, né? Isso é uma das coisas mais fortes. Olha lá. Tá bom pra você? Que delícia, Chico Olive. Aí eu venho com uma coisa muito importante. Muito importante. Muito. Você vai pegar um limão, Não. pegar um zester ou um ralinho, entendeu? Isso aqui é fundamental. Você pode errar o ponto da massa, pôr muito creme de leite. Esquecer a massa. Mas ó, o limão no final, ó, Gente, bem eu não tô devagarzinho. acreditando. Isso vai dar o Tudo a toque. ver, vai dar o toque final. Eu lembro que eu não comia macarrão com azeite, eu aprendi com você, Chico. Isso, então ainda vou colocar esse carinha aqui. Me deu água na boca, Chico Olive. Deu, porque é um prato maravilhoso mesmo. Tá chique. Você vê que eu faço tudo por camada. O snoober, ou pinole, que eu Por favor. torrei. Pinole. Isso vai dar um crocante, um amanteigado. Putz, isso aqui é maravilhoso. Isso você encontra em qualquer supermercado. Os nossos brotinhos de beterraba, que eu vou jogando assim, singelos. Aleatoriamente, como quem não quer nada, sabe, acordei assim. Tipo aqueles cabelos de emo, né? Pronto, minha senhora. Olhem, por favor, este prato dele, Chico Olive. Eu não tenho coragem de experimentar. Ótimo, deixa eu Enzo, por favor, fotografe. Eu preciso experimentar. Por que vocês estão em casa e vocês querem saber minha opinião? Será que as pessoas querem saber minha opinião? As que te assistem, sim. Então tá bom. Você é uma pessoa querida, uma pessoa diferente. Pode pegar assim. Pode pegar assim. Me ensina a comer, Chico, você sabe, né? Não. Só pra você não sujar a roupa linda, maravilhosa da Elô. Da Elô. Até o Chico já sabe que aqui é tudo Elô Boutique. Puta. É bom, né? Você vê, eu não usei nenhuma erva, porque eu queria realçar o salmão defumado, o limão. Mas se você quiser pôr um alho poró, fica muito gostoso também. Chico Olive. E o snoober, o pinole torradinho? Muito bom. A massa é boa? Tá al dente? Combinou? Vai muito bem com vinhos brancos, sabe? Um Riesling, que é uma uva mais potente, a rainha das brancas, né? Chico Olive, você já falou hoje dos seus restaurantes aqui no nosso quadro? Eu não sei. Vamos repetir. Se ele não falou, ele falará novamente. Eu vou falar agora aqui. O Gastrobar, a Risoteria, né? Estão os dois no Google... Não, como que é? O iFood. E o Uber Eats. Então você pode pedir essas delícias na sua casa. Exato. Olha que legal. No conforto do seu lar, você recebe o Live Gastrobar, o Live Risoteria, o Live de todos os momentos. E assim, tudo muito simples, né? E tudo muito gostoso. Simples eu não posso falar que seja, porque tem uma sofisticação, eu gosto. O broto, né? O broto. É bacana, Chico Olive. Legal. A gente agradece mais uma vez esse super chefe aqui no Cozinha Saudável. A gente volta pro estúdio muito feliz. Começar um mês assim, hein? Ótimo, pra mim é um prazer. Sempre fazendo o que eu gosto, né? Até a próxima. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Espaço Live Gastronomia. Olha lá, Chico Olive, mais uma vez uma super receita. Esse penne, esse salmão ficou delicioso. O que você achou, doutor Hélio? O Chiquinho... Passou na prova? É 10 ou não? Sempre. A culinária na mão dele, ele sempre faz pratos excepcionais. A gente tem uma
uma proximidade grande e ele sempre surpreende, né? Olha, nem preciso falar nada mais, hein, Chico Olívio? Eu vou ficar até quieta, vou finalizar aqui o programa, depois aqui desse depoimento do Dr. Hélio. Dr. Hélio, queria agradecer mais uma vez, agradecer pela sua participação aqui com a gente. É muito importante. E eu acho que o recado final é as pessoas não negligenciarem a saúde, não é isso, doutor? É isso aí. A medicina hoje a gente evolui muito, estuda muito e hoje a gente tem muito recurso para poder tratar os pacientes sintomáticos e para poder alertar para que não se chegue nesses sintomas. Então, eu acho que são dois focos importantes e a gente vem num programa, agradeço o convite, para alertar a população dessas doenças assintomáticas. Hoje a população tem uma expectativa de vida cada vez maior e para que se mantenha uma qualidade de vida, acho que a gente precisa ficar atento a alguns detalhes que muitas vezes parecem pequenos, mas que vão fazer diferença lá na frente. É isso mesmo, a gente agradece sempre aqui a sua audiência e eu gostaria de fazer mais um agradecimento para a Elo Boutique, que sempre me veste em todos os programas. Elo, as meninas, a Cris, a Rose. Meninas, muito obrigada por toda a recepção. Agradeço também aqui em Araraquara, quem sempre faz minha maquiagem, meu cabelo, é a Clínica New Look e também tem uma nova parceria na cidade de Matão, porque eu moro em Matão, para quem sabe. Então, sempre que eu tô lá, eu vou na Cris Ferraz. Cris, muito obrigada pela parceria, muito bom estar com vocês de Matão também. E a gente fica por aqui, um super beijo para vocês que estão em casa. A gente está todas as quartas-feiras, às 10h15 da noite, logo depois do Jornal da Cultura. E também tem as reapresentações, às 1h45 da tarde, logo depois do Jornal da Cultura, primeira edição. Fechou? Até a semana que vem, muitíssimo obrigada e fiquem com Deus. Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Santa Emília Honda, essa combina com você. Suco Life, laranja da fazenda. Borsar Imóveis,